Fala, meu povo que acompanha aqui o nosso canal. Eu recebi alguns pedidos, algumas solicitações para fazer vídeos basicamente detalhando as emoções que nós temos enquanto seres humanos, né? E são várias emoções. Algumas emoções são consideradas primárias e algumas são consideradas secundárias. Qual é a diferença basicamente entre um tipo e outro tipo? É que as emoções secundárias são um pouco mais complexas, né? E as emoções secundárias, elas têm a ver também com a maneira que a gente foi criado, com o tempo em que a gente é criado, ela tem a ver também com os conceitos de sociedade e com as experiências que nós temos. Já as emoções primárias não, elas são inatas realmente ao ser humano e elas podem acontecer a qualquer momento, em qualquer idade e sem necessitar realmente de um acompanhamento, de um paralelo ali entre esses fatores que eu falei, que no caso a cultura, o tempo em que a pessoa vive, enfim, os preceitos sociais. E eu queria abordar um tema hoje com vocês que é muito interessante e que a gente pode ser tanto vítima dele como podemos ter sem saber que temos esse sentimento que é a inveja. Bom, a inveja, como a gente já sabe, é um sentimento bastante antigo e eu trago para vocês aqui algumas pesquisas que eu fiz para esse vídeo que são bastante interessantes. Mas como a gente sabe, né, o próprio Gênesis já começa com o primeiro crime de inveja que teve na humanidade, onde Caim matou Abel. E o que é que leva uma pessoa a matar outra? O que é que leva um irmão a tirar a vida do outro? Muitas vezes nem precisa tirar a vida, né? Mas tem quantos irmãos que brigam? Essa época do Natal, quando vai chegando a época do Natal nos países aí afora, nos estados do Brasil, ou mesmo mundo afora, as pessoas vão se tornando sensíveis, sensibilizadas com o que está acontecendo e começam a fazer as pazes e aí espera para realmente desfrutar de alguma coisa boa nessa época. Bom, a inveja ela é um sentimento que se forma desde a concepção, segundo alguns cientistas. E essa formação da inveja vai acontecer mais ou menos até os 7 anos de idade, que é ali quando a personalidade da pessoa, da criança, já está em processo de formação, já está num estado bem avançado de formação. O que a gente sabe sobre a inveja também é que ela pode ser até reversível. Digamos que a pessoa tem inveja de alguma coisa ou de alguém, mas esse processo de inveja pode ser com o tempo eliminado à medida em que a pessoa vai amadurecendo, né? À medida que a pessoa vai modificando suas crenças, seus valores e vai vendo que ela é uma pessoa que também tem valor. Porque sim, a questão da inveja tem muito a ver com a questão da autoestima. Bom, a inveja, ela tem alguns graus, né? Alguns graus de inveja. Tem gente que tem uma inveja leve, uma inveja moderada e até mesmo uma inveja muito grave, né? E a inveja, ela invade a pessoa, ela é um sentimento, mas que ela invade a pessoa basicamente pela sua estrutura de pensamento. Tem gente que pensa toda hora que as pessoas estão atacando ela, tem gente que pensa toda hora que o mundo é melhor do que ela não tem oportunidade. Alguns invejosos têm um comportamento que chega a ser de vitimização, né? Muitos invejosos têm essa questão da vitimização. No entanto, a categoria que eu chamaria a atenção, que é o tipo de invejoso mais grave, é aquele do terceiro grau, né? A inveja grave mesmo, aquela pessoa que chega a ser vingativa. Às vezes a outra pessoa não fez nada para com ela diretamente, simplesmente a pessoa perdeu o peso, arrumou um namorado mais bonito que ela, comprou um carro melhor e ela fica naquela condição de achar que está sendo ameaçada, né? Ela fica na condição de achar que há uma ameaça contra ela e normalmente tem uma frase que é muito interessante, que diz assim: as pessoas querem o que você tem, mas sem fazer o que você fez para conseguir chegar lá. E muitas vezes o invejoso é aquele que, ao invés de se preocupar em como alguém pode fazer algo para chegar em algum lugar bom, ou seja, o que é que eu posso fazer para ter tanto dinheiro quanto fulano? O que é que eu posso fazer para ter tanto sucesso, para ter tanta saúde? Né? Ela não pensa nisso. Até porque o invejoso, ele enxerga as benfeitorias, os benefícios que outros têm, mas ele acaba também não enxergando como é que ele faz para chegar lá. Ele tira o foco do que é bom, daquilo que é produtivo e coloca o foco realmente só naquilo que ele não tem e fica esperando que tudo caia do céu na mão dele, né? Então, como eu já falei com vocês aqui nesse vídeo, essas pessoas que têm inveja têm um sentimento de incompetência muito forte. Elas acham que não são capazes de nada, embora não digam, né? Porque normalmente o invejoso fala assim: não, eu não tenho inveja de ninguém não. Né? No máximo ele fala assim: eu estou sentindo uma invejinha branca, uma inveja positiva. E que a gente sabe que em 90% dos casos isso não existe. Pode sim acontecer um caso de inveja, um caso em que a pessoa olha para você e se inspira. E naquele determinado momento em que ela olha para você e tem você como modelo de inspiração,
ela pode estar sentindo inveja. Mas como eu falei antes, tudo depende da maneira que você canaliza a coisa. Tem gente que canaliza a inveja que ela está sentindo simplesmente para vitimização e por achar que o outro está agredindo ela com o próprio sucesso dele. E tem aquelas pessoas que não, sentem uma inveja, sim, real, né? O outro tem, eu também quero ter, e ele vai atrás de fazer a mesma coisa, o mesmo passo a passo para chegar lá e ter tanto sucesso quanto, tanto dinheiro quanto, tanta beleza quanto. Tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa conhecer bem. Há um outro sentimento, outra emoção, na verdade, que as pessoas têm e que podem parecer muito com o outro. Esse outro sentimento, no caso, é o ciúme. Só que tem uma grande diferença entre inveja e ciúme. Se Paulo tem ciúme de Maria, é porque Maria pode estar envolvida com um terceiro, com o Pedro, digamos assim, né? Ou então, os dois já têm uma relação e ele está inseguro porque a namorada dele está olhando pro Pedro, pro João, pro Zé, pro Raimundo, e aí ela fica preocupada com aquilo. Então, para que seja caracterizado mesmo realmente como um ciúme, tem que haver uma terceira pessoa, né, envolvida na história. Como o pessoal fala, tem que ter boi na linha, né, para que aconteça isso de fato. Mas a inveja, ela tem sinais claros. E eu quero que você entenda que muitas vezes dentro de um casal, por que eu falei essa questão do ciúme? Porque às vezes dentro de um casal, o marido está irritado com a esposa porque pensa que ela está interessada num terceiro, ou vice-versa. Mas e pode acontecer inveja dentro do casal, que é extremamente corrosivo, né? Em muitas sociedades, em muitas ligações de pessoas, congregações de pessoas, essa inveja é tida como sendo um veneno social. E esse veneno pode estar dentro de casa muitas vezes. Há relatos, sim, de esposas que têm inveja porque o marido tem uma carreira brilhante, uma carreira onde ele se dedica, onde ele ganha bem, ela tem que viver ali subsidiada pelo dinheiro dele. E vice-versa, né? Com a questão da liberação econômica, do liberalismo, com a questão da mudança nos padrões sociais. Tem muito marido hoje que tem inveja da esposa porque ela trabalha bem, né? Inclusive tem um filme que é chamado O Estagiário, não sei se você já viu esse filme, e que aborda isso, né? A esposa tem sucesso profissional, vive fora em compromissos, e o marido é que está dentro de casa cuidando do filho do casal, e em determinado momento ele chega a traí-la, né? E dentro da concepção da traição ele fala que ficou confuso, e uma série de fatores que pode levar a pessoa a cometer esse deslize. Uma outra face muito, muito importante da inveja é a crítica. Aquela pessoa que é invejosa, ela sempre dá um jeito de criticar a situação. Ela olha para alguém e diz assim, seu filho passou no vestibular, parabéns, que bom, mas também, né, gastou tanto dinheiro para passar no vestibular, fez tanto cursinho caro, né? Outros que pegam um relatório de alguém, olham para o relatório e falam, muito bem, que relatório bem escrito, podia estar um pouco melhor, está meio desorganizado aqui e tal. Então, as pessoas que têm inveja, elas são experts em fazer críticas, em criticar a pessoa, e a crítica não leva a nada. A gente sabe que a inveja é um dos 7 pecados capitais e que a inveja é muito inerente do ser humano, ela acontece desde sempre nas sociedades em geral, né? Eu tenho aqui uma pesquisa que fala para você o seguinte, Freud descreve como uma característica humana mesmo, né, salientando que quando o indivíduo não a identifica, provavelmente ele reprimiu, ele não consegue identificar, ele pensa, não, eu não tenho isso não, né? E provavelmente reprimiu, o que acaba refletindo em ações inconscientes. Então tem muita gente que anda por aí, tem muito ser humano por aí que anda com inveja, mas não consegue identificar que ele tem. E isso, como eu te falei, está ligado muito à questão da desvalorização pessoal. Tanto é que uma das curas para a pessoa parar de sentir inveja é ela começar a realmente se valorizar. Não só afirmando, eu sou mais eu, depois de mim sou eu de novo e tal. Não, mas de fato, entendendo o que é que ela tem na vida dela, o que é que pode ser importante para ela, focando nas habilidades dela. Tem gente que, por exemplo, sabe nadar, mas quer jogar futebol. Um exemplo, né? A pessoa é boa de futebol, mas quer estar jogando tênis. Então, quando você está fora da sua área de atuação, quando você está fora daquilo que você é bom, o que vai acontecer é que você não tem a valorização, porque você não está fazendo aquilo que você tem habilidade para fazer. E aí vem o sentimento de menos-valia, e aí vem a questão da inveja, da comparação, que é muito comum. Essa comparação o tempo todo de uma pessoa, o meu lado positivo com o teu lado negativo, tá? Há pesquisas que mostram que tem pessoas que sentem prazer
com a desgraça do outro, inclusive afetando áreas cerebrais. Eu vou já falar sobre isso também nesse vídeo ainda, para que você entenda como é que o cérebro trabalha dentro do processo de inveja. Olha que interessante. Mas, mais uma coisa importante. Vamos dar uma olhadinha na inveja pelo mundo. Olha que interessante aqui essa pesquisa que eu trago para você também. Na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, a inveja era encarada como um comportamento político. Olha que interessante. É uma condição inevitável a ser enfrentada por quem obtivesse sucesso. Olha só. Em Atenas, havia votação para expulsar alguém da cidade por 10 anos. Olha só, o cara fazia sucesso, os outros se incomodavam e expulsavam aquela pessoa por 10 anos. Esse exílio era chamado de ostracismo. Olha que interessante. Você chegou ao poder, você teve competência para chegar ao poder, e aí uma turma de invejosos se reuniu para te tirar da cidade e te colocar no ostracismo. Essa é a origem do termo, né? Já no islamismo, a inveja, também chamada de hasad, é abordada como uma doença espiritual e corrosiva, que destrói e anula todas as boas ações que a pessoa fez. Já no judaísmo, a inveja é considerada pecado, quando existe o desejo de tirar algo do outro. Olha só, você quer tirar algo do outro. Quando tem um caráter de admiração, é vista como um processo de desenvolvimento espiritual. Daí o termo de inveja santa. Né? E no budismo, essa inveja é encarada como uma condição extremamente negativa de cobiça, de ciúme, de raiva, que impede que a pessoa alcance o paraíso, no caso, o nirvana. Olha que interessante, né? Existe uma pesquisa, como eu falei agora há pouco, de um neurocientista chamado Hidehiko Takahashi, né? Hidehiko Takahashi, grava aí esse nome, né? Que ele mostra que no cérebro existe uma região, que é o chamado córtex cingulado anterior, que é uma região que processa a dor física. Então, quando a pessoa sente inveja, ela sente dor. Olha que interessante. A inveja, ela realmente é um processo que desencadeia dor na pessoa. Tem gente que se dói de inveja. Já viu esse termo? Ah, fulano está se doendo de inveja. E tá. Tanto é que seria interessante que você não procurasse provocar a inveja no outro. Porque muitas vezes também tem gente que provoca a inveja, compra um carro e passa na frente da rua de todo mundo lá para mostrar o carro que comprou. Não é interessante porque, assim, as pesquisas mostram que tanto para quem sente inveja, mas para quem também é alvo da inveja, a vida sofre uma espécie de atraso, uma dificuldade de desenvolvimento. Olha que interessante, né? Existe também uma expressão alemã chamada Schadenfreude. Creio que seja assim a pronúncia, Schaden ou é Schadenfreude, tá? No alemão, que fala que a pessoa sente, existe uma área do prazer, né? Uma área do estriado do cérebro da gente, que sente prazer, que tem liberação de dopamina, sente prazer quando o outro está tendo desgraça. E o ser humano tem uma atração pela desgraça alheia, sim. Se você prestar bem atenção, quando tem um acidente de carro, os caras estão andando aqui, né? E aí você pensa, meu Deus, que engarrafamento e tal, não deve estar podendo passar. E quando você vai ver lá na frente, você pode passar tranquilamente, porque todo mundo passa olhando para ver se vê sangue, pedaço de cabeça no chão, dente, né? O ser humano tem esse lado negativo para, enfim, desejar o mal do outro. E isso está sujeito a todo mundo, está sujeito a isso. Eu, você, qualquer um assistindo esse vídeo, a gente tem só que estar alerta para que isso não aconteça e não faça parte definitivamente da nossa vida. Se você olhar para a vida de alguém e se sentir inspirado, faz o que ele fez para chegar lá. Se você olhou para alguém e quer ter o que ela tem, não é errado. Tanto é que as fábricas não produzem uma só Ferrari, um só BMW, não. Tá lá para todo mundo comprar. Agora, interessante não é focar na pessoa, mas no que ela fez para chegar lá. Tanto é que a gente aprende, né? Existe um processo chamado de modelagem que serve justamente para que você aprenda como chegar lá no sucesso que outras pessoas tiveram também. Tá? E para finalizar, eu tenho aqui 5 dicas importantes para você. Primeiro, valorize a contribuição dos outros. Quando você valoriza todo mundo que está à sua volta, até o invejoso, ele se sente valorizado. Então ele vai, consequentemente, diminuir o sentimento dele de inveja e trocar, quem sabe, por uma admiração a você. Dica 2, peça ajuda. Porque quando pessoas estão do seu lado, o invejoso, a pessoa que sente inveja, ela não é má por completo. Ela tem um distúrbio, ela tem um processo problemático no desenvolvimento dela. E ela pode querer te ajudar. E ao se sentir participante do teu sucesso, ela pode ter a sua inveja anulada, né? Terceiro ponto é, mostre que você quer melhorar. Porque se você passar para as pessoas o tempo inteiro que você é perfeito, né, isso vai gerar um sentimento de competição. Imagina, tá todas as amigas aqui comendo pizza, né, comendo pizza numa sexta-feira e tal, depois do expediente, e aí chega aquela amiga lá com uma bolzinha lá, uma tigela de salada, por exemplo. Todas vão olhar assim para ela, né,
e ela está mostrando que quer melhorar, mas ela está se exibindo um pouco também. Então vai gerar desconexão com o grupo. Então é interessante a gente mostrar que a gente é conexo com o nosso grupo e que a gente quer melhorar e que a gente não é perfeito, tá? E uma outra coisa fundamental é procure de todas as formas se livrar da pessoa invejosa, né? Porque aquela pessoa vai trazer atraso para você, sentimentos negativos, pode ser que você não perceba, mas ela rouba a tua energia e você fica down naquele dia, tá? Então não provocar esses sentimentos nas pessoas e contornar ao máximo possível as pessoas que são invejosas. E também procurar identificar em você se você sofre desse sentimento, o que é bem provável, né? O que é bem provável em alguma área, mas que a gente pode estar sempre em processo de melhora para não sofrer desse problema, tá bom? Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica aí no gostei, dá um like aí, porque isso ajuda a posicionar melhor os nossos vídeos para que mais pessoas assistam essa nossa série sobre as emoções e também o nosso canal de maneira geral. Grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.